Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, como sempre, pedindo licença para entrar na sua casa onde quer que você esteja, levando o meu trabalho na sua prova no Enem até você, legal? Nessa aula, mais uma vez eu quero continuar discutindo e atacando com você problemas sobre estatística. Tem muita questão envolvendo a ideia de estatística numa prova do Enem, por isso a gente precisa dispensar bastante energia nossa aí para que você tenha êxito e consiga se dar muito bem quando o assunto é estatística, certo? Nessa aula, vamos passar um pente fino em diversas situações trazidas pela prova do Enem quando o assunto é questões de estatística. Já mostrei para você o que é a média, o que é a mediana e o que é a moda de um conjunto de dados. E agora vou mostrar para você como resolver e desempenhar essas questões aí, tá certo? E é claro, se mais uma aula está começando, você é meu convidado, venha comigo então, questões de estatística agora. Olha só, nessa aula então, nós vamos começar resolvendo as questões que já foram cobradas no Enem quando o assunto é estatística, ou seja, vamos usar os conceitos que nós aprendemos ao longo da aula. Primeira questão nos diz o seguinte, olha, uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos de verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas no período estão no quadro. Pergunta: em relação à temperatura, eu quero saber qual é a média, qual é a mediana e qual é a moda. Calcular a média, calcular a mediana e calcular a moda. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Calcular a média é somar e dividir, perfeito? Outra coisa, calcular a mediana. Para calcular a mediana, você precisa listar os valores da ordem crescente. Então veja só, se você precisa calcular os valores na ordem crescente, é do menor para o maior, certo? Qual é a menor temperatura que você consegue ver na lista? É 13,5, ó. 13,5 aparece 4 vezes aqui. Então olha lá, 13,5, uma, 13,5, duas, 13,5, três, 13,5, 4 vezes, perfeito? Seguida da temperatura 14, uma vez, perfeito? Uma vez a temperatura 14. Depois, nós temos ainda a temperatura 15, vamos ver? Não tem, mas tem 15,5. Então, colocamos 15,5. Legal? Próxima temperatura que a gente vai ter que procurar aqui, ó, na ordem crescente, 16. Perfeito? 17 não tem, mas tem o 18 duas vezes. 18 duas vezes, perfeito? Aí eu ainda tenho um 18,5 e um 19,5. Um 18,5 e um 19,5. Fechando os trabalhos com o 23 vezes. 21, 2, 3 vezes. Perfeito? Vamos começar com a mais fácil de todas, que é a moda. Obter a moda é obter o valor que mais aparece aí. Qual é o valor que mais aparece, que apareceu com maior frequência? 13,5. Ele apareceu 4 vezes na nossa lista. Então, média, mediana e moda. A moda é 13,5, portanto, adeus a letra C, adeus a letra D e adeus a letra E. Agora, vamos calcular a mediana. Calcular a mediana é pegar o valor central, é jogar fora os menores e jogar fora os maiores valores. Note que a nossa lista conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valores, perfeito? Como que eu vou fazer para organizar isso? Eu vou ter os 6 menores, perfeito? Ó, o 13,5, 13,5, 13,5, 14 e 15,5. Vou ter os 6 maiores, ó, 18, 18,5, 19,5 e 3 vezes o 20, certo? E como é uma quantidade par de valores, a mediana vai ser o valor central, vai ser o valor do meio. Então, olha lá, ó, 16 e 18. Então, para calcular a mediana, você vai proceder de que jeito? 16 mais 18 dividido em 2.
Quando você faz 16 mais 18 e divide o resultado em 2, o resultado dá 17. Ou seja, a mediana é 17. A única opção que sobrou é a letra A. Então, a resposta correta está sinalizada aqui na letra A. Olha lá, ó. Moda 13,5, mediana 17. Perfeito? Aí você fala assim, mas Bray, nem precisou calcular a média. Nesse caso, veja que não precisou calcular a média, porque todas as alternativas já assinalavam o cálculo da média aí para você. Mas Bray, eu quero fazer a média, eu quero comprovar a média. Beleza, se você quer comprovar a média, você soma todos esses valores, divide por 14 e a resposta vai seguramente dar 17 aí. Legal? Vamos para a próxima questão? Olha só. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita mostra quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda, eu quero saber qual é a relação que tem entre o x, o y e o z. Perfeito? Vamos ver comigo aqui o seguinte, olha. Para calcular a média, você vai ter que pensar que essa é uma média ponderada, porque o número de gols marcados varia de 0 até 7, mas as quantidades de partidas que aconteceu são diferentes. Então veja lá, primeiro ponto importante, quantas partidas foram disputadas? Brian, não faço ideia, é só somar 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2, mais 1, perfeito? Foram disputadas 20 partidas. Repare, vamos calcular a média, ó, média. Em 5 partidas foram marcados 0 gols. Em 3 partidas foi marcado apenas 1 gol. Em 4 partidas foram marcados 2 gols. Em 3 partidas foram marcados 3 gols, estou tirando tudo da tabela, hein? Em 2 partidas foram marcados 4 gols, em 2 partidas foram marcados 5 gols, e só uma das partidas foi marcado 7 gols. E a realidade é que foram realizadas 20 partidas. Continha 5 vezes 0 é 5, 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 2 é 8, 2 vezes 5 é 10 e 1 vezes 7 é 7. E isso será dividido por 20. 3 mais 8 mais 9 mais 8 mais 10 mais 7 dá 45. 45, quando dividido em 20, dá uma média de 2,25 gols por partida. Perfeito? Vamos agora nos preocupar com a moda. Qual que é a moda? A moda é basicamente aquela quantidade de gols que mais aparece. Olhe para o número de partidas e veja que em 5 partidas foram marcados 0 gols. Ou seja, o 0, vou escrever a lista aqui, ó. O 0 vai aparecer 5 vezes, ó. 0, 0, 0, 5 vezes. É o valor que mais apareceu. A moda é 0. O número 1 apareceu 3 vezes, ó. Em 3 partidas foram marcados 1 gol. O 2 gols aconteceram em 4 partidas, ó. 2 gols em 4 partidas. 3 partidas foram feitos 3 gols. Então é 3, 3 e 3. Perfeito? Em 2 partidas foram feitos 4 gols. 4 gols 2 vezes. 5 gols, outras 2 vezes. E só em uma partida foram feitos 7 gols. Ou seja, o valor que mais apareceu na nossa lista é o valor 0, portanto 0 é a moda. Agora, vamos analisar a mediana. Como eu estou falando de 20 partidas, eu tenho as 9 primeiras, ó, as 9 que são as inferiores, 3, 6, 9. Tenho as 9 superiores, 3, 6, 9. 9 superiores, as 9 inferiores e as 2 medianas. Quando tem 2 valores, você vai fazer a média, ó, 2 mais 2 dividido por 2, que dá 2. Ou seja,
a mediana é 2. Se x é a média, y é a mediana e z é a moda. Qual é o menor de todos? É o z. Quem é o maior de todos? É a média, 2,25. E quem está no meio do sanduíche aí? A mediana. Repare, ó, 0 é menor do que 2 e 2 é menor que 2,25. Portanto, a relação entre x, y e z é dada na letra E. Bacana? Veja que esse tipo de situação acaba tornando complexas as coisas, porque você tem que fazer muita conta, tá? Mas a ideia de fazer muita conta não é também tornar impossível de resolver o exercício. Vamos para mais uma? Olha só. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor. Uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e a outra em relação aos conhecimentos pedagógicos. A média final foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca. Média, então, é a média de todas as notas. Cada avaliador deu 2 notas. Foram 5 avaliadores. Então, no final da brincadeira, tem 10 notas para nós somarmos. Quais são as notas? 18 mais quanto? Mais 16, legal. Mais 17, certo? Mais 13, maravilha. Vamos somando tudo. Mais 14, mais 1, mais 19, mais 14, mais 16, mais 16, mais 12. Perfeito? Somando toda essa moçada aí, vai dar um resultado 140. 140 vai dividir por 10, portanto, a média é igual a 14. 14 pontos, certo? Maravilha. Sabendo que a média é 14 pontos, vamos à ideia do que ele vai querer agora, ó. Utilizando um novo critério, a banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor nota atribuída. E agora eu quero saber qual é a nova média. Espera aí, você vai criar uma nova média. E nessa nova média, você vai tirar a menor e a maior nota. Mas pensa comigo, aqui que está o erro da questão. Você tinha 10 notas inicialmente. Eu vou jogar fora a menor e a maior. Então restarão 8 notas para avaliar esse professor. Nesse caso, qual nota será descartada? A nota 1 e a nota 19. Se a soma estava dando 140 e eu descartei o 1 e descartei o 19, a nossa soma passa a ser 120. E quando você faz 120 dividido em 8, a média do rapaz vai a 15. Quanto era a média original? 14. Quanto é a nova média? 15. E o que aconteceu nessa passagem de transição? Ficou um ponto maior. Um ponto maior, resultado que aparece na letra B. Muita gente faz a questão e esquece de falar assim, puxa, se eu tenho uma nova quantidade de notas, eu não vou dividir mais por 10, vou dividir por 8, porque eu joguei fora 2 notas aí. Olho aberto, toma cuidado. Tenta fazer a próxima agora, ó. Próxima questão. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde 1930 até 2006. A partir dos dados apresentados, qual é a mediana da quantidade de gols marcados pelos artilheiros na Copa do Mundo? Note, esses dados já estão organizados em tabelas e isso vai facilitar bastante. Porque olha só, a menor quantidade é 4 gols. Depois, está entre 4 e 6, foi para 5 gols. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 6 gols. Ó, 6 gols aconteceram em 6 Copas do Mundo. Beleza? 7 gols aconteceram em 2 Copas do Mundo. 7 gols em 2 Copas do Mundo. 8 gols aconteceram em 2 Copas do Mundo.
9 gols 2 vezes, 10 gols só uma vez, 11 gols uma vez e 13 gols, desculpa, uma vez. Contando a quantidade de valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se você está falando em 17 valores que já estão dispostos na ordem crescente, como que eu faço para calcular a mediana? Excelente. Eu vou descartar os 8 menores, ó, 2, 4, 6, 8. Descarto os 8 menores, descarto os 8 maiores, 2, 4, 6, 8. Descartei os menores, descartei os maiores. Como a quantidade é ímpar, ficou só um valor no meio. Esse valor no meio é necessariamente a mediana, então essa quantidade aparece ali na letra C. Perfeito? Legal? Opa, desculpa. Olha só que cagada aqui, ó. Me desculpe, peço perdão para você. Veja que olhando de volta aqui para o gabarito, olhando de volta, eu esqueci de contar uma bolinha aqui, ó. Esqueci de contar uma quantidade 5. Então, na verdade, os 5 apareceram 2 vezes. 1000 perdões. Olha lá. O 4, o 5 apareceu 2 vezes. Se o 5 apareceu 2 vezes, me perdoe, porque agora eu tenho uma quantidade par de valores. Concorda? Olha lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 valores. Então, olha só. Como que eu vou organizar os 18 valores? Os 8 menores, os 8 maiores e os 2 do meio. Olha lá. Os 8 menores, 2, 4, 6, 8. Os 8 maiores, 2, 4, 6, 8. E os 2 do meio, está entre 6 e 7. Agora sim, ó, 6 mais 7 dividido em 2 dá 6,5, perfeito? 6,5, resultado que aparece aqui na letra B, tá certo? Veja que nós, por um detalhe ali, acabamos esquecendo uma bolinha, pronto, já iríamos comprometer a questão, perfeito? Vamos para frente, mais uma? Olha só. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresente um maior lucro anual médio. O quadro a seguir representa o lucro acumulado ao longo do tempo e, basicamente, ele pergunta assim, qual é a empresa que esse empresário decidiu comprar? Note, a empresa F, ela rendeu 24 milhões em 3 anos. Se ela rendeu 24 milhões em 3 anos, é muito fácil de encontrar a média, porque é só fazer 24 dividido em 3. Ou seja, a média é 8. Muito bem, vou colocar aqui do lado, ó, a média é 8. A empresa G, ela rendeu 24 milhões também, só que foi em 2 anos. 24 dividido em 2 dá 12. A empresa H rendeu 25 milhões em 2 anos e meio. Quando você faz 25 dividido por 2,5 dá 10 milhões. A empresa M, ela rendeu 15 milhões em 1 ano e meio. 15 milhões dividido em 1 ano e meio também são 10 milhões na média. E a empresa B rendeu 9 milhões em 1 ano e meio. 9 em 1 milhão e meio dá 6. De todas as empresas, qual que teve a maior rentabilidade anual, em média, é a empresa G, 12 milhões por ano. Portanto, a resposta correta aparece aqui na letra B. Bacana? Muita gente olhou para essa questão e falou assim, a empresa que mais tem rentabilidade é aquela que mais ganhou dinheiro. Ele olhou simplesmente na tabela e falou assim, é 25. Não é correto, não é por aí que funciona, beleza? Você precisa pensar na média. A média é o dinheiro e em quanto tempo aconteceu. Perfeito? Vamos para mais uma? Olha só. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres, numa Olimpíada, os atletas e suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Pergunta, qual é a mediana desses tempos?
Para calcular a mediana, lembre-se que você joga fora os menores e os maiores valores e vai pegar os valores medianos, ou seja, os valores do meio. Note que todos eles estão na escala de 20 alguma coisa. Qual foi o menor de todos os tempos? É 20 em 50. Então eu vou colocar só o depois da vírgula, tá? 20 em 50. Depois disso, apareceram duas vezes o 20 e 60. Depois disso, apareceram 20 e 80. Legal? 20 e 90, uma, duas, três vezes. 90, 90, 90. E fechamos o trabalho com o último, com 20 e 96. Mediana, qual é o critério? Joga-se fora os menores, joga-se fora os maiores e pega o valor do meio. Joga fora os menores, os três primeiros. Joga fora os maiores, os três últimos, e trabalha com os valores centrais. Essa é a ideia da mediana, descartar os menores, descartar os maiores. 80 soma com o 90 e divida em 2. Quando você faz 80 mais 90, você tem 170, e quando divide em 2, vai dar 85. Então, a mediana é 20 e 85. Legal? Apesar de ser fácil, você precisa lembrar que a mediana tem um dificultador, tem algo que dificulta o cálculo, que é justamente ter que colocar na ordem crescente, descartar os menores, descartar os maiores. Quando se fala em Enem, eles não vão trazer uma quantidade absurda de valores, mas seria difícil obter a mediana se nós estivéssemos calculando, por exemplo, com 300 valores. 50 valores já seria ruim de calcular a mediana, porque eu teria que colocar todos eles na ordem crescente. Perfeito? Vamos para mais uma? Vamos lá então? Próxima questão diz o seguinte, ó. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar a prova. E a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe ômega, com 7,8 pontos, seguida pela equipe delta, com 7,6 pontos. Os alunos da equipe gama, a qual ficou em terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0, um dos alunos. As notas obtidas foram essas aí, ó. 10, 6,5, 8, 10, 7, 6,5, 7, 8, 6 e 0. Note, um dos alunos faltou e ficou com nota 0. Se o aluno que faltou tivesse comparecido, o que iria acontecer? A ideia, então, é muito fácil. Um aluno precisou faltar. Cara, se esse cara tivesse ido, ficaria aquela choradeira, nós iríamos ganhar. Será que iria ganhar? O que acontece se o aluno que faltou tivesse comparecido? De momento, eu tenho certeza que o aluno que faltou, se tivesse comparecido, nós não teríamos essa nota 0. Concorda? A lista das nossas notas, na atual configuração, está assim. Vamos lá? Menor nota, 6. Seguido duas vezes pela nota 6,5. Seguido duas vezes pela nota 7. Depois, teríamos duas vezes a nota 8 e duas vezes a nota 10. Lembre-se que a mediana tem esse dificultador, que é colocar na ordem crescente. Do jeito que está, como que ficou? As 4 menores notas, as 4 maiores notas, e no meio, no centro, nós temos a mediana. Perfeito. Agora pense, olha, o aluno que faltou, ele poderia tirar nota 7. Se ele tirasse nota 7, a mediana ficaria basicamente 7. Você puxaria um valor para o lado e ficaria 7. Ó, 7,8, 7,6. Se o aluno que faltou tirasse nota 7, a mediana continuaria sendo 7.
portanto, em nada alteraria o resultado. Se o aluno que faltou tivesse tirado nota 10, vamos ser otimistas, o aluno que faltou foi lá e tira nota 10. O que aconteceria? A mediana ficaria entre 7 e 8. Mediana entre 7 e 8 daria 7,5. 7 mais 8 dividido em 2. Então vamos supor assim, se o cara viesse, ele ia tirar 10. Se ele tirasse 10, a mediana ficaria entre 7 e 8, 7,5. 7,5 não derrubaria nem a primeira e nem a segunda equipe. E se o aluno que faltou tirasse uma nota horrível, vamos supor que ele tirasse 5, a mediana ficaria daí 1, 2, 3, 4, ficaria entre 7 e 7, que daria 7. Então note, mesmo que o aluno que faltasse tirasse nota 10, a mediana aumentaria, mas não aumentaria de forma suficiente para suprir o resultado. Então essa conversa que empataria, que teria ganhado, que teria sido melhor, não. Nesse caso, mesmo que o aluno tirasse nota 10, nós teríamos basicamente a mesma configuração. Eles continuariam na terceira posição, independente da nota que o aluno tirou. Seja para tirar 7, seja para tirar menos que 7, ou seja para tirar 10. Não daria nada, continuaria na terceira posição. Note que as questões, elas sempre têm uma interpretação por trás. Ao longo dessa aula, eu não consegui esgotar todos os problemas envolvendo a medida de tendência central. Por isso, eu quero mostrar para você mais alguns problemas, mostrar mais situações na próxima aula. Então, daqui a pouquinho eu volto com mais exercícios, você já é meu convidado. Pode contar com você? Tenho certeza que sim. Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.